Flamengo, independentemente de perder o Gabigol ou não, o Flamengo já está de olho no mercado, já está se movimentando no mercado. A gente já falou aqui de alguns nomes que apareceram, né? O próprio Lucas Paquetá, o Marcos Antônio também da Lazio, que segue negociando com o Flamengo. E também um outro nome que eu trouxe mais cedo no site do All Sport foi o do Claudinho, que todo ano tem essa novela Claudinho, né? É um dos nomes que a diretoria sempre repete, sempre vai atrás para buscar o Claudinho. Já fez uma proposta ao Zenit, mas ainda não tem nenhuma resposta sobre essa negociação. Igor, esse nome nunca sai de pauta no Flamengo. Todo ano passado, o Flamengo aconteceu. Se tivesse um bingo, né? Nomes especulados no Flamengo. Esse Claudinho é barbada, assim, não tem. Toda janela volta, assim como o De La Cruz já foi em janelas anteriores, teve uma fase aí que toda janela voltava. Thiago Mendes, teve um momento aí que já pegaram. O Wendel, né? Era sempre a mesma. O Wendel do Zente, Claudinho, De La Cruz já foi, enfim. O Oscar agora, também. Oscar, exatamente, são esses 4 aí. Agora a diferença é que pode ser, né, o grande nome da próxima janela, ou da janela que está prestes a começar, né, nesse meio do ano. Considerando que o De La Cruz foi o único que salvou praticamente, o Carlinhos veio depois, mas num negócio completamente diferente. Mas, enfim, a atacada mestre do Flamengo realmente foi o De La Cruz, e tem outro desejo por mais gente aí nessa janela atual. O negócio com o Marcos Antônio Bahia lá da Lazio também pode ser interessante, né? Mas, enfim, em termos de valores envolvidos e pela dureza que é negociar com os russos, o Claudinho pode ser, né? Seria, nesse caso, nessa hipótese, o cara mais complicado de se trazer e o cara que vai vir e mexe está aparecendo aí. O Claudinho é um cara que o Tite gosta, chegou a ser chamado para a seleção, ele faz essas funções ali, terceiro homem ou um meia mais criativo, articulador ali, pode atuar também aberto pelo lado do campo. Então, jogadores para essas funções ali criativas que fazem falta, a gente percebe quando um dos titulares está fora, a falta que faz, né, a dificuldade que é encontrar alguém capaz de criar, de gerar jogo, né, por mais que o Flamengo esteja ainda ali no campeonato com essas dificuldades todas, mas pode ser um elemento interessante, o Tite conhece bem, e eu acho que o Claudinho, enfim, ainda tem idade para jogar muitos anos aí, uns 3, 4 anos facilmente, num nível bastante aceitável, num alto nível, considerando a qualidade que ele tem. Se escondeu um pouco lá no mercado russo, mas vira e mexe a gente vê o nosso amigo Fábio Aleixo publicando gols do Claudinho lá, as estripulias que ele apronta por lá, mas toda vez que Jogo das Estrelas, Claudinho vem, né, veio do ano passado, ele não esconde o desejo de vir, de jogar, então não seria uma questão de convencimento do jogador, é mais de convencer os russos, que a gente sabe que os russos pagaram muito por esses jogadores e também não curtem muito facilitar a volta deles, então sempre dificulta um pouquinho mais. Mas, enfim, o Flamengo vai ter que colocar dinheiro à mesa para trazer os jogadores. É uma mudança radical no plano da janela, né, Luiz? A gente estava falando algumas lives atrás que o investimento ia ser baixo, falava em 3, 4 milhões de euros e tal. Eu acho que se o Flamengo partir para esse passo, de fato, e avançar essa negociação do Claudinho, acho que é um indicativo de que deve ter alguma venda grande posterior. Acho muito difícil que essa diretoria não faça uma operação, se ela for fazer uma compra grande, que ela não faça uma venda na sequência grande também para compensar, porque é o modus operandi que sempre foi feito. Se tinha pouco dinheiro para essa janela, que era 3, 4 milhões de euros, e você já ainda tinha uma necessidade de venda, então eu acho que se prevê, se avançar essa negociação do Claudinho, que da outra vez, se a gente lembra, a diferença acabou sendo bem grande, né, entre o que o Flamengo tinha proposto, acho que era 15 milhões de euros na época, o Zenit queria 25, né? Mas assim, se isso avançar, aí eu acho que dá para prever que deve ter alguma venda aí de algum dos jogadores, e a gente sabe quais são os focos atuais, né? O Wesley, que agora começou a jogar bem, e o Lohan. Essa venda pode ser o Wesley, recebeu uma proposta do Bournemouth da Inglaterra nos últimos dias aí, o Flamengo recusou a primeira proposta de 12 milhões de euros, pode ser essa venda para balancear. Poderia ter sido o Fabrício Bruno lá atrás, né, mas ele recusou a saída. Agora pode ser o Wesley, que é bola da vez, só que o Flamengo teria que ir para o mercado atrás de um lateral, porque aí só teria o Varela no elenco e fica mais complicado. Renato, você gosta do nome do Claudinho? Eu ouvi que havia um otimismo dentro do Flamengo, só que a gente ouviu que há um otimismo nas, 3 últimas vezes que o Flamengo foi buscar o Claudinho, então... Claudinho é o tipo da novela que eu só acredito quando tiver o último capítulo. Aparecer fim na tela e o cara estreando no Maracanã. Aí eu acredito no Claudinho.
Porque o Claudinho, com esses nomes todos que vocês citaram aí, o Wendel, o Oscar, eles estão sempre em pauta, mas nenhum é contratado. O único que foi contratado foi o Dela Cruz, que a novela durou duas janelas só. Então, eu, sinceramente, acho que seria um super reforço. Acho que se você trouxer o Claudinho, você pode até vender o Lohan. Porque com o Claudinho, Arrascaeta, Dela Cruz, Gerson, o Lohan vai ter muito pouca chance. Então, para vender na outra janela, você vende nessa. Mas eu confesso que o Claudinho, eu só acredito quando aparecer no bid. Até lá, eu ainda acho que é conversa de boitatá. Já foi repetida tantas vezes e não deu em nada, que eu estou que nem o Pedro e o Lobo. Né? O Pedro e o Lobo é uma fábula. Eu não sei se vocês mais novos conhecem. Né? O Pedro Lobo era o garotinho que toda vez ele ia para o meio da mata e dava socorro, olha o lobo, olha o lobo. Aí corria toda a aldeia para tentar salvá-lo. Chegava lá, ele estava rindo, não tinha lobo nenhum. Até que um dia ele foi se esconder de novo e aí o lobo veio. E aí ele gritou, olha o lobo, ninguém acreditou, o lobo comeu ele. Então, a história do Pedro e o Lobo mas que ela serve um pouco para a história do Claudinho. Eu vou te contar, eu já estou um pouco cansado dessa história do Claudinho. Seria um baita reforço, mas será que vem mesmo? Não sei. E o Flamengo... lá na Rússia, só acrescentar tempo de contrato, né? Até 2027, lá o contrato dele. Então, os russos não têm essa pressão por tentar fazer dinheiro com o Claudinho por hora. Então, enfim, eles estão tranquilos nisso. O Flamengo, se quiser, que pague o que eles estão pedindo nesse caso, né? Não tem que, vai acabar o contrato igual com o Gabigol. Teria que acelerar para tentar fazer algum dinheiro. Então, eles estão bem confortáveis nisso aí. Assim como o River Plate também estava, né? Mas tinha uma cláusula de rescisão nesse caso, que foi paga pelo Flamengo integralmente à vista. E com o Claudinho também eles estão de boa, esperando aí para ver o que vai acontecer. É difícil, né, Igor? Só pensar nas outras negociações com clubes brasileiros aqui, eles vieram aqui para negociar com o Corinthians, levaram metade do time do Corinthians em troca do Yuri Alberto. Então, não é fácil negociar com os russos lá, até porque tem dinheiro o Zenit, né? É um time do petróleo lá em São Petersburgo, é um time rico. Talvez esse movimento do Flamengo com o Claudinho também indique que a situação ali com o Paquetá não dá para andar, né? Porque, Rodrigo, o Paquetá seria um investimento gigantesco. Pelo que eu ouvi hoje, o Flamengo ainda não apresentou proposta, nada mudou nesse caso, porque o Flamengo sabe que o West Ham vai querer só uma venda e é inviável, né? Nesse atual cenário, nessa janela, depois de todos os investimentos que o Flamengo fez no começo do ano, trazer Claudinho, Paquetá, até porque não tem nem espaço no time para todo mundo, né? Marcos Antônio, Claudinho, Paquetá, Lohan, Rascaeta, De La Cruz, é muita gente para um time só, né? A operação do Paquetá tem tantas complicações, né? Precisa de dinheiro para pagar para o West Ham, você não sabe o que vai acontecer com a punição dele. Enfim, um jogador de seleção brasileira. Eu acho que desde que ela foi publicada ali pela primeira vez a informação lá dos colegas do Globo Esporte, eu acho que já estava claro que era uma operação difícil, né? Desde o início para o Flamengo. Vamos falar com todas as letras? Essa história do Paquetá foi uma bata cortina de fumaça, gente. Apenas para aliviar aqui a negociação. Mas o que adianta, Renato? Porque assim, o que adianta dizer que vai ter uma operação e no final ela não se concluir? Um ganho muito desvia grande. Atenção, assim. Desvia atenção, Rodrigo. Desvia atenção, era o que eles queriam. Não tem a menor chance de vir o Paquetá, gente. A gente está falando aqui do contrato do Palmeiras com o Gabriel e lembra do caso do doping. Olha a história do Paquetá, gente. A história do Paquetá é muito pior que a do Gabriel. O risco é de ser banido do futebol. É muito pior. Não faz o menor sentido essa história do Paquetá. Desviar a atenção para quê? A gente podia estar discutindo aqui. Por causa do Gabriel, cara. Por causa do Gabriel. Por causa da história toda do Gabriel. Eles tiraram o foco da venda do Gabriel. Sabe? E se vier o Paquetá, pode deixar o Gabriel embora de graça, até se vocês quiserem. Era isso. Claramente isso, gente. Nunca existiu de verdade, de fato, uma possibilidade do Paquetá vir para o Flamengo. Nem existirá. Eu só acho estranho que não servir para o Manchester City, o Flamengo queria aparecer. Não, vem para cá. Assim, para mim não faz o menor sentido nisso. Se o Guardiola poderia ter o cara, eles abrem mão, tiram o pé da negociação por conta dessa situação que é iminente, fato, né? E os caras na Inglaterra falam nisso, né? A imprensa fala dessa possibilidade, enfim, pelos históricos de punição que se tem também com jogadores, e também por a gente conhecer o código disciplinar lá, sabe que o negócio não é brincadeira, é isso mesmo que o Renato está falando sobre a possibilidade real do cara tomar uma punição para a vida inteira. E aí, enfim, parece essa hipótese de, ainda que seja por empréstimo, que seria menos pior, mas
cogitar trazer ele nesse contexto, eu acho muito complicado também para o clube, enfim, para toda essa linha de investimento que o Flamengo está tendo, porque seria despejar um investimento sem qualquer perspectiva de retorno. Era melhor para o Paquetá do que para qualquer Exatamente, um. Ele está no olho de furacão e saiu com uma coisa positiva. O Marcos Antônio segue negociando, o Flamengo tenta entrar num acordo com a Lazio sobre as condições ali do empréstimo, né? O empréstimo com opção ou obrigação de compra, enfim, todos esses últimos detalhes estão sendo acertados ainda, mas é bem provável, eu diria, que o Marcos Antônio seja jogador do Flamengo. Tem alguns atletas do Flamengo que ainda não completaram 7 jogos, né? Assim como o Gabigol, mas desses nomes, eu fiz uma listinha aqui, ó: Varela, Arrascaeta, Igor Jesus, Verton, Matheus Gonçalves, Carlinhos, Everton Cebolinha e Gabigol. Desses nomes aí, para o mercado interno, acredito que hoje o Matheus Gonçalves está avisado pelo mercado interno, mas o staff dele tenta, se ele for sair, que seja para fora do país, né, para ele poder, enfim, jogar fora do Brasil, para o jogador, sempre o desejo maior do jogador, ao invés de jogar aqui. O Red Bull Bragantino está de olho nele, ele foi bem lá, e aí o Bragantino já tinha esse interesse, mas o Flamengo não quis conversar no primeiro momento. E o Carlinhos, que não pode se transferir para outro clube brasileiro. O Santos até parece que sondou ele na semana passada, no final de semana, mas o Carlinhos não pode ir para outro clube. Então o Carlinhos fica pelo menos até o final do ano aí. O Flamengo investiu nele e conta com ele nesse momento.